Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 15, 5, verso 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, vamos ler em outra tradução. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como eu tinha dito, eu vou falar sobre salvação. É a maior promessa dada na cruz do Calvário, a salvação. Mas só que tem um fator importantíssimo. A palavra do Senhor diz que nem todos os que são de Israel são verdadeiramente israelitas. O que significa? Nem todos que estão de Israel, nem todos que se dizem salvos, são de fato salvos. Nem todos que estão na igreja são salvos. Nem todos que se batizaram são salvos. Nem todos que possuem ministério são salvos. Nem todos que possuem carteirinha de membro, tempo de conversão, dons do Espírito, são salvos. Se você está aqui essa noite, presta muita atenção. Se você está aqui essa noite, eu vou mexer com você. Você vai ouvir coisas aqui que talvez nunca ouviu na sua vida. Talvez. Eu vou mexer com você. Você que está aqui essa noite, você que entrou aqui, você que está me ouvindo, aqui embaixo, em cima, você que está aí atrás, encostado na parede, você que está aqui é salvo. Se você deixar esse culto e por permissão e soberania de Deus vier a falecer esta noite, e não diga que horror, que tragédia, que estamos sujeitos à morte, é uma realidade, e para crente genuíno ela é uma esperança, a esperança da bem-aventurança aparição de Cristo, encontro com Cristo. Se você, escute, preste atenção, deixar a terra dos viventes hoje, se você morrer hoje, você vai para o céu. Você está salvo. Todos que aqui estão salvos. Se você diz, eu sou salvo, eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer hoje, morte natural, morte matada, morrida, acidente, seja o que for, eu vou para o céu. Se você diz isso, baseado em quais evidências e fatores você afirma isso? Tá bom, tudo bem. Se você diz, eu sou salvo, o que garante a certeza da sua salvação? Aonde você fundamenta e alicerça a sua declaração dizendo, sou salvo? Não pode ser uma coisa imaginária, tradicional, litúrgica, nem familiar. Só há uma doutrina na Bíblia que garante a segurança da salvação, que nos dá garantia da salvação. E se você não está debaixo dessa doutrina, você não é salvo. Você não pode dizer, eu sou salvo, porque me batizei. O batismo não garante salvação de ninguém, e não é a doutrina da segurança da salvação. Eu sou membro, congrego, participo de uma denominação, por isso sou salvo. Isso também não é a doutrina que garante a salvação. Eu sou batizado no Espírito Santo, tenho um ministério, etc, etc. Também não. Não é. Só uma doutrina que garante, é a que eu abri na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É a doutrina da regeneração. Só é salvo quem nasceu de novo, quem teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo,
e se fez uma nova criatura, depois que arrependeu dos pecados e creu em Jesus Cristo, e deu a Ele todos os méritos da sua salvação. Se você não é regenerado, se você não é nascido de novo, e o novo nascimento não é feito por uma saia, por um cabelo, por uma língua estranha, não é feito por um batismo na água. O novo nascimento não pode ser manipulado pela denominação. O novo nascimento nenhum homem tem poder de executar, nenhuma igreja. O novo nascimento é uma obra sobrenatural que só Deus pelo Espírito Santo pode fazer. E o que eu tenho visto? Essa doutrina está sendo chamada de doutrina esquecida. Não se prega, não se ensina, não se vive, não se importa com a regeneração. Nós temos dezenas, centenas e milhares de cristãos professos dentro da igreja, que ocupam cargos, que se batizaram, que tem anos e anos de igreja, que nunca nasceram de novo. Pessoas que mudaram a vestimenta, pessoas que mudaram os lugares que frequentavam, pessoas que mudaram alguns hábitos, mas nunca mudaram o coração, nunca mudaram a mente, nunca foram acometidas, não pela religião, mas pelo poder sobre-humano do Espírito Santo. Salvação. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, preste muita atenção. A palavra do Senhor diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que significa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Significa correr atrás de bens, riquezas, nomes, renomes, e no final não ser salvo. Sabe o que a igreja moderna está fazendo? A igreja contemporânea, ela está dando ao homem o mundo inteiro, bênçãos, campanhas, promessas, milagres, curandeirismo, prosperidade, está mandando o homem rico para o inferno. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta adquirir bens? O que adianta ter carros? O que adianta ter saúde? O que adianta possuir? O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação? Meu irmão, olha para a figueira e vede os seus ramos, quando se tornam tenros, sabei que está próximo às portas. A terra está gemendo, anunciando a volta de Jesus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. A igreja está preocupada com comer e beber, ela está preocupada com matéria, ela está preocupada com enriquecimento, ela está preocupada com bem-estar, saúde, status, nome e renome. A volta de Jesus seria acompanhada desse quadro: indiferença, riqueza, prosperidade, curandeirismo, milagreiros, charlatões. A terra está oscilando e ela está tendo as primeiras contrações, como uma grávida preste a dar à luz, começa com as primeiras contrações e horas depois dá o parto. Assim está sendo a volta do Filho do Homem. A terra está dando as primeiras contrações. Olha o cenário na natureza, na política, na economia, na igreja. Terceiro, nós iríamos ver Israel, nós iríamos ver sinais na natureza. Depois nós iremos ver a apostasia da igreja, o advento do troféu promessas que a Rede Globo transmitiu. Você está achando que aquilo lá é avivamento? Aquilo lá é a aliança de Josafá com Acabe. Estão declarando a céu aberto a queda e a apostasia da igreja contemporânea.
Aquilo não é louvor bíblico, aquilo é louvor antropocêntrico. O homem é o centro e não é cristocêntrico, onde toda a glória da letra, da melodia converge em Jesus Cristo. Shows, eventos envolvendo milhares de reais, mídia secular, secularismo entre os cristãos. Pastores antigamente que eram profetas estão se apostatando, estão pregando prosperidade e riquezas, estão se vendendo à mídia, estão se vendendo aos canais de TV. O evangelho está fraudado, diluído, adulterado, prostituído. Você encontra 50 milhões de evangélicos no Brasil, e o Brasil nunca foi tão corrupto como ele é. Você diz: pastor, você devia se alegrar, 50 milhões de evangélicos, que avanço é um avivamento. Se você estudar os avivamentos históricos da igreja de Atos, de Jonathan Edwards, se você estudar os avivamentos de Wesley, o avivamento acontecia e ele interferia na sociedade. Como assim? Se está vendo conversões de verdade, se está vendo um derramar do Espírito, a criminalidade tem que abaixar, o aborto tem que abaixar, o estupro, a inadimplência, as dívidas tem que abaixar. Agora esse avivamento está promovendo o pecado. Onde? Procure as estatísticas, veja o que está caindo. Eu trabalho com muitos empresários e eles me dizem: os piores clientes que eu atendo são o povo evangélico. Não pagam, são caloteiros, mentirosos. Tem um gerente do Banco do Brasil na minha igreja que se reuniu com toda a coordenadoria nacional e disse: nós não podemos aprovar mais crédito para pastores, porque eles não pagam. Isso é avivamento? Avivamento é falar plé, avivamento é rolar, é cair. O avivamento é amar a esposa, pagar a conta em dia, ser santo, guardar os olhos, amar os filhos. Isso é avivamento. O Filho do Homem, quando voltar, achará fé na terra? Talvez você não estudou. Será que é achar alguém de fé? Não, é assim, é claro o versículo. O Filho do Homem, quando voltar, achará algum convertido na terra? Eu tenho orado dessa maneira: não volta agora não, Jesus, porque se o Senhor voltar, o Senhor não vai levar ninguém. Eles não querem, estão tão felizes com o mundo, está tão gostoso aqui, então está muito próximo dele voltar, entenderam? Está muito, não adianta você fazer prognóstico grande. Essa geração vai contemplar o Apocalipse. Essa geração tem que acordar. Talvez você venha buscar cura, libertação, uma série de parafernália, e Jesus está dizendo: busque a vida eterna. 30 anos atrás era melhor que hoje, tinha família, tinha respeito, honestidade. 40, melhor ainda. 50, melhor ainda. Daqui 30 você vai sair na rua e vai olhar para uma pessoa, não vai saber se é homem ou se é mulher, ou se é uma terceira classe. Vão ser liberadas tantas leis, se a igreja do Deus vivo não permanecer fiel. Jesus, a Bíblia diz que até os escolhidos, se possível, serem enganados. A pecaminosidade vai chegar a tal ponto, nós vamos ver tanta atrocidade, crimes e anomalias. Meu irmão, se aqueles dias não fossem abreviados, disse o Senhor, nenhuma carne se salvaria. A pecaminosidade vai chegar a um ponto tão forte, que se Jesus não tirasse nós desse lugar, que se Jesus não voltasse, nós não suportaríamos a avalanche de pecado. Nós não suportaríamos, meu irmão, o ataque ferrenho. Parece que o abismo abriu a boca e as hostes estão subindo, estão matando, roubando, esfriando, cegando. Ele está voltando. Só o joio, só o trigo vai subir. Como é que faz para saber se você é joio ou trigo? Agora, ouça o que você vai ouvir agora.
eu sou trigo, porque eu batizei. Vou repetir aquilo, depois vou acrescentar. Não faz nem um joio trigo entrar numa água. Água não tem poder, aquela substância. Faz nada. Tudo balela. Batismo, tomar ceia, dons do Espírito. Quando eu prego isso em igreja pentecostal, porque nós temos uma ignorância. O irmão de Deus é o que ora em língua, profetiza, roda a capa, grita, transpira, quebra o pau. A Bíblia diz assim: conhecereis a árvore pelos frutos e não pelos dons. Eu vou te dizer, o povo que mais manifesta dom nessa nação são os mais corruptos. Para mim, homem de Deus é o que vem mais cedo e abre a igreja, lava a igreja inteira, é o último a sair, aguenta a bronca. Esse que é homem de Deus. Tem pessoas que acham que homem de Deus é o que prega bem. Eu sou homem de Deus? Você não vive comigo na minha casa. Para saber se eu sou homem de Deus, tem que ver como eu trato a minha esposa, como eu uso o meu dinheiro, como eu sou as quatro portas, quatro paredes. Não pode dizer que eu sou homem de Deus só por berrar. Aquele irmão tem a unção, aquele irmão revela, aquele irmão profetiza, e aquele irmão deita, rola, acorda só no outro dia. Deve ser de preguiça, viu? Aquele irmão é uma benção. Os dons não são evidência de alguém ser trigo. Eu te provo com a palavra. Pai, não profetizei eu em teu nome? Jesus, Pai, não expulsei eu em teu nome muitos demônios? Sim. Pai, não curei enfermos em teu nome? Dom de cura, dom da fé, dom de profecia. Pai, agora o maior dos dons, um dos: não fiz eu muitos milagres? Milagre é uma operação sobre-humana. Curar é uma coisa, você cura uma doença. Milagre é aquilo que não tem cego ver, aleijado andar, membro crescer. Não fiz eu muitos milagres em teu nome? Jesus, sim. Então vos direi: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Olha o terror da declaração. Você não entendeu? Eu nunca vos conheci. Ele está dizendo, não é que eu conhecia no começo, depois você desviou. Não é que você estava no primeiro amor, esfriou. Ele está dizendo, nunca te conheci. Você nunca se converteu. Mas então por que você me usou? Falou certo, usei, mas você nunca foi salvo. Eu usei mula, eu usei profeta, queria amaldiçoar, eu fiz eles abençoar, nem por isso foram salvos. Os dons são evidência. Tanta gente que esconde atrás dos dons. Lá na livraria de Franca entrou um homem para a dona da loja, profetizando, orando em língua estranha e falando com ela. Mexeu com ela, foi embora. Quando ela vai fechar a loja, ela sente que está faltando uma Bíblia de estudo de R$130. Ele roubou. É evidência. Agora que eu quero entrar. Pastor, eu fumava, eu parei de fumar. Sou trigo? Não. Pastor, eu bebia. Quando eu vim para Jesus, parei de beber. É evidência que eu sou salvo? Não. Eu ia na balada, eu ia em festa, parei de ir. Depois que eu vim para Jesus, sou trigo? Não. Pastor, eu usava calça apertada, mini saia. Agora olha, é difícil ver até meu calcanhar. Não corto o cabelo, estou empanturrada de roupa. Sou salvo? Não. Parei de fazer sexo com o namorado. Mudei. Parei de frequentar lugares. Sou salvo? Não. Isso não é evidência da salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Freiras fumam? Freiras vão em boates? Não. Freiras adulteram, fazem sexo? Não, não tem nem marido. Freiras ouvem música mundana? Freiras são salvas? Então por que você acha que tudo isso vai te dar salvação? Nicodemos fumava, bebia, traía a mulher, ia em balada. Nicodemos lia mais do que você a Bíblia, e até hoje ele conhece mais que você, orava mais que você, era mais piedoso, moral e mais santo. Nicodemos era salvo quando encontrou com Jesus? O que salva um pecador então? Porque tem muçulmana que é 30 bilhões de vezes mais santa que você, irmã, e elas vão queimar no inferno. Tem muçulmana que não é o calcanhar, não, só os olhos que ela mostra. Eles não fazem nada, 5 vezes ao dia, ora voltado para Meca. Eles não tocam em nada imundo, não são salvos. Por que não? Deixa eu te falar. Porque se as obras te salvassem, os seus hábitos, você anularia a cruz de Cristo, e a força da salvação, e a obra da salvação estaria nas suas mãos, na sua capacidade de fazer ou de deixar de fazer. A salvação só é feita por uma maneira. Alguém se torna trigo só de uma maneira. Presta muita atenção. Deus fez o homem mais semelhança no Éden. Quando o homem peca, o homem que era estruturalmente, moralmente, espiritualmente perfeito, quando ele peca, o vírus, a infecção do pecado entra e ele se corrompe de tal maneira que não dá para definir o tamanho, a distância que foi o homem antes da queda com o da queda, de tamanha que foi a queda. Então o homem corrompeu, execrou, degradou, se tornou corrupto ao ponto de Deus não tolerar orar, expulsá-lo do Éden e condená-lo imediatamente. Para salvar o homem, o que Deus faz? Aquele ser é corrupto, aquele ser é maldito depois da queda. Aquele ser vem, aí a Bíblia diz o que? Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte, e todos morreram. Todos que vinham de Adão já vinham com pecado. Você já nasce condenado. Você não precisa pôr saia, deixar de pôr, ir na boate ou deixar de ir, independente de qualquer hábito. Você já vem com câncer de Adão, o vírus. Você já nasce quando o médico pega você, o obstetra. Se ele fosse evangélico, ele devia dizer: mais um pecador, condenado. Ele vai desenvolver a idade da razão e vai pecar. Entendeu? Independente, quietinho, ele já sai com o vírus. Ele não é condenado porque ele fez e deixou de fazer. Ele é condenado porque o pecado está no gene dele. Ele já nasce com a maldição, independente dele fazer ou não. E como é que Deus salva? Um ser que veio, você tem que entender que as entranhas, as fibras do homem, a alma do homem é corrupta, é cheia de pecado. Ela não é o olho, não é o membro, é o cerne, a célula, o feto, a alma do homem vem cheia de pecado. Ele já é condenado. Para salvar, presta atenção, para salvar, a Bíblia diz que antes de criar tudo, Deus faz a criação. Ele diz: haja luz, haja peixes, oceanos, mares, terra. Escute, universo. Ele criou o universo com a palavra. Tem uma palavra latina para isso. Deus criou do nada, do ex nihilo. Do nada, Deus cria o universo e cria o homem.
do nada, imagina, não existia nenhum próton, nêutron, uma molécula, nenhuma célula, núcleo, membrana e citoplasma. Deus com a palavra criou tudo, desde a célula até as galáxias, o universo e o homem. Do nada ele criou, do ex nihilo. Imagina quanto poder Deus não usou para fazer o universo. Imagina, tenta imaginar. Vou dar um exemplo. Tenta fazer essa toalha do nada. Do nada faz aparecer essa toalha. Cria essa toalha sem nada na sua mão. Só essa toalhinha. Quanto poder você não precisa? Imagina o universo. Imagina quanta glória. Agora deixa eu te dizer. Para salvar um homem que pecou, para salvar uma criatura que ele fez perfeita e que se execrou no pecado, o poder que ele usa para salvar um pecador é maior que o poder que ele usou para criar o universo. Por que você diz? Porque para criar o universo, o homem, ele criou do nada o universo perfeito. Agora, para salvar o homem, não é a partir do nada, é a partir de algo corrupto. Ele tem que recriar a imagem de Cristo. Quanto poder ele não usa. Agora, uma saia vai tirar essa corrupção do homem? Um cabelo sem cortar? Deixar de fumar? Entrar no batismo? Frequentar uma igreja? Nada disso vai penetrar no tutano, na junta e na medula do homem. Só o poder do Espírito Santo. Se você entrou aqui e nunca foi acometido, atravessado, transpassado, moído, esmagado pelo Espírito Santo de Deus, você é joia. Sabe aonde que caracteriza isso? Quando uma pessoa é transformada, é o que está escrito lá no texto que eu abri. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele que é salvo, aquele que de fato é convertido, aquele que de fato é trigo, as coisas velhas, a vida dela velha passou, e tudo se fez novo. Como assim? Ele foi transformado. Tá, escute, mas a pessoa não tem que mudar de hábito? Não, não é só isso. Quando o sobrenatural toca uma pessoa, quando aquele poder maior que a criação do universo transforma um pecador, ele não só para de fazer. Parar de fazer, muçulmano para, católico para, espírita para, oriental para. Uma das grandes marcas que alguém foi salvo, uma das grandes áreas que o sobrenatural transforma aquele joio, sabe onde é? É na vontade. É na vontade. Aquilo que ele amava, agora ele odeia. Pecado, mundo, prazer, ele amava, agora ele odeia. E aquilo que ele odiava, a justiça, o amor, a santidade, agora ele ama. Então, convertido não é quem parou de pecar, é quem parou de gostar de pecar. Não é quem deixou de fazer, é quem deixou de gostar de fazer. Então, se você deixou de fazer, mas ainda gosta de fazer, joio. Deixar de fazer eu posso. Deixar de matar, de fornicar, de masturbar, fumar, beber, sair, pôr roupa curta. Mas por dentro, eu ainda gosto, eu ainda quero, eu ainda preciso, mas não faço por causa da religião. É isso que caracteriza um joio e um trigo. Se a vontade dele foi mudada, não é se ele parou de fumar, vestir e sair, porque isso qualquer pecador faz. Mas se é o pecado que ele tanto amava, a prática mundana, a lascívia, as orgias, a mentira, o ódio, o rancor, a vingança, agora ele odeia.
Você não está entendendo, uma moça não precisa. Aí presta atenção, quando a vontade foi mudada, depois que ela foi mudada, depois que o Espírito Santo transformou aquela massa corrupta, aquele filho de Adão, merecedor do lago de fogo, quando o sobrenatural transforma ela, a vontade dela muda. E depois que a vontade muda, manifesta-se em obras. Então ela para de fazer, se santifica, veste melhor, muda. Mas não porque mandaram, porque ela deseja. Você não está entendendo? O nascido de novo, o pastor, o líder, a mãe, não precisa dar uma paulada na cabeça para não vestir tal roupa, para não ir em tal lugar. Ela foi transformada. Se ela pôr uma roupa curta, Senhor, eu não posso usar mais isso, eu não gosto disso mais, eu estou vulgar, eu não quero, eu não posso mais usar isso, eu não quero. Ela foi transformada, não tem ninguém oprimindo ela simplesmente não quer. Isso é salvação. Isso é salvação. Quantas pessoas enfiadas debaixo de roupas, saias, cabelos, ternos, são corruptas, imorais, depravadas, iradas, vingativas, perversas. Nunca nasceram de novo. São bodes, são joios. Por quê? Se isso aqui não aconteceu, pode espernear, levantar, ir embora, me odiar. A palavra de dois gumes está cortando aí, está cortando aqui. Você está entendendo? Amém. Quem está em Cristo, nova criatura. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Meu irmão, deixa eu te dizer, Cristo está às portas. A Bíblia diz que a morte e o inferno nunca se saciam. A Bíblia diz assim: louco, se pedirem a tua alma, o que tens preparado para ele? E para quem será? Nós não estamos preocupados com isso. Agora você está entendendo? Vocês estão entendendo? Por que eu preguei isso no primeiro dia quando eu vim aqui o ano passado? Por que eu aconselho esse casal não dar certo, pastor? Por que eu faço que esse marido não dá? Fala que ama, ensina o versículo. Por que eu faço para essa menina não faz sexo com o namorado dentro de casa, debaixo do nariz do pai, e o panaca do pai aceitando? Não faz, ou da mãe, e ela faz. Você ensina, você castiga, você bate, manda pôr saia até aqui. Não adianta, sabe por quê? Porque nós estamos perdendo tempo, 1 ano, 2, 3, discipulando joio, ensinando lições para joio, que só trigo pode cumprir. Por isso que esse marido não vai, essa mulher não vai, não adianta o seminário, ele tem que nascer de novo, ela tem que nascer de novo. Deixa eu te dizer, a Bíblia, o princípio do casamento em Efésios, o princípio do cristão, do pastor, da ovelha, do diácono, na Bíblia,
ele foi escrito só para o trigo. O trigo consegue cumprir, ele tem a mente renovada, ele foi transformado. Agora, por que tem irmão que não rompe, não frutifica, casamento que não dá certo, ministério que não vai? Porque nós estamos gastando tempo trabalhando com joio, tentando fazer o joio cumprir o que só trigo pode cumprir, o que só ovelha pode cumprir. Então, ao invés de estarmos discipulando esse povo, nós tínhamos que estar evangelizando. Joio. O cara, para ele, assistir um culto e assistir TV é a mesma coisa. Mentir, falar a verdade, não tem qualquer dificuldade. Ele chega em casa, nossa, a palavra foi tremenda hoje. O que foi? Disse que o pecador, mentira. Fulano, estão te chamando. Então, fala que eu não estou. Então, sabe? Cara de pau. O cara, presta atenção, se veste com imoralidade, a menina, não sai da internet, se masturba regularmente, faz sexo com a mulher pensando em outra, não ora e vem pregar, não estuda a Bíblia e vem pregar, é rancoroso, carrancudo, é materialista, vaidoso, mas é salvo. Batizou, mas é salvo, ora em língua estranha, mas é salvo, sobe aqui chorando. A Bíblia diz assim: pelos frutos conhecerei. Pode uma árvore má dar bons frutos, e pode uma árvore boa dar maus frutos? Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Meu irmão, só o poder maior que criou o universo. Pastor, então como é que faz para um pecador converter? Pastor, falou comigo, eu não sou salvo mesmo não. Cansei, hoje eu jogo a toalha. Eu menti todos esses anos para mim, para Deus e para todo mundo. A minha vontade não mudou, eu estou de saia, mas quero pecar. Eu vou na internet, eu sou hipócrita. Como que alguém chega à conversão? Talvez muitos não se convertem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido, não adianta flagelar, fazer qualquer coisa para ser salvo, é graça, é obra exclusiva do céu. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. É pela fé que alguém recebe a graça, correto? Tá bom. O que produz fé? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então um pecador maldito, filho de Adão, digno do inferno, só pode ser salvo se ele crer. Se ele crer e arrepender dos pecados. Jesus disse, o primeiro sermão de Jesus não foi bênção, primeiro, 30 anos calado, o primeiro: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado. Então, como que uma massa corrupta, filha de Adão, pode ser salva? Pela fé, crendo. E como que essa pessoa é levada à fé? O bêbado, o drogado, o maconheiro, o fariseu, o falso cristão, o frio, como que aquele ser que merece o inferno, corrupto, pode crer? Ouvindo o Evangelho. Pastor, mas eu não ouço todo dia? Talvez não. Talvez aquilo que você liga na televisão não é Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras Sagradas. A fé vem pelo ouvir e ouvir o Santo Evangelho. Isso que está aí fora não é Evangelho. Prosperidade não é Evangelho. Curandeirismo não é Evangelho. Charlatanismo, popstar, tietagem, isso não é Evangelho. Quem que vai converter? Presta atenção, quem que vai converter com esse discurso? Olha aqui, escuta, olha para mim. Vem que Jesus dá paz, vem que Ele cura toda enfermidade, vem que Ele te dá um emprego, vem que é só vitória. Passa um satanista, filho do capeta, com crise, ele quer vitória, ele quer cura, ele só não quer nada com Jesus, mas ele quer ter paz, felicidade, dinheiro. Um espírita muçulmano, você está entendendo? Isso não vai levar aquele ser corrupto ao arrependimento,
a fé não vai produzir nele fé. Isso não é evangelho. Não é? Pega ali a mulher de um satanista que acende vela para Beelzebul, está com um filho doente, desenganada, aqui está curando, aqui está dando bênção, ela vai vir. Quem disse que ela vai converter? Quando o INSS, o governo, patrocina algo de graça, só vai evangélico pegar? Vai evangélico, negro, branco, católico, espírita, a mesma coisa, estão dando bênção lá. Não estou preocupado com o Deus deles, eu quero a bênção. Lembra de Ezequiel? Estou terminando, calma. Deus me levou para um vale, e eis que no vale havia uma multidão de ossos secos, sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: pode esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então quando ele profetizou, o vento dos 4 cantos entrou naqueles ossos, eles se puseram de pé e se tornaram exército. Presta atenção, aqueles ossos são os pecadores, secos, sequíssimos, corruptos, mortos. Deus nos resgatou, estando nós mortos em ofensas e delitos. Nós não estávamos doentes, o doente ainda caminha um pouquinho, estávamos mortos. E tem alguns aqui essa noite, mortos, sequíssimos. Aí Deus pergunta: pode esses ossos reviverem? Pode esse pecador ser salvo? Pode esse bêbado, drogado, maconheiro? Pode esse crente fariseu, ímpio, frio? Pode esse ser de Adão corrupto? Pergunta. Ezequiel sabe o que responde? Tu sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Só o Senhor tem esse poder. Não tem profeta, denominação, batismo, saia. Só o céu pode salvar um pecador. Aí Deus devolve para ele: tudo bem, só eu posso salvar, mas eles só serão salvos pela fé. Pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Tá. Então profetiza Ezequiel para eles, pregue o evangelho, pregue a palavra, pregue as escrituras flamejantes, vivificantes. Pega a espada de 2 fios, prega, profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou salvação por meio da fé. Fé vem pelo ouvir. Então ele prega, eles ouvem. Quando eles ouvem, o que vem dos 4 cantos? O único poder que pode ressuscitar um pecador, salvar: o Espírito Santo. Então quando você prega o evangelho para um pecador ou multidão, você prega, gera arrependimento e fé. Então o Espírito Santo vem e transforma aquele filho de Adão, e perdoa os seus pecados, e o regenera, ele nasce de novo. Então ele se torna trigo, ele se torna salvo. Você está entendendo? Essa noite, todos olhando que eu estou terminando, eu preguei a você: pastor, como faz para eu deixar de ser bode, ser ovelha? Como faz para eu deixar de ser joio, ser trigo? Arrependimento e fé. Confessar: eu não sou salvo, minha vontade não foi mudada, eu não nasci de novo. Mas essa noite, nessa ministração, a espada de 2 fios me atravessou. Eu pude entender, eu pude crer no evangelho. Eu pude ver que se o sobrenatural não mudar minha vontade, não me transformar, continuarei uma massa corrupta.
Deus quer fechar esse seminário salvando pecadores, salvando maridos, salvando esposas, salvando filhos, salvando obreiros, salvando, meu irmão, avós, tios, crianças. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu não tenho poder algum, Espírito Santo, só você tem, Espírito Santo. Deus, salva essas almas, traz convicção do pecado, escreve o nome delas no livro da vida, muda, Senhor, sua vontade. Eu clamo pelo vento dos quatro cantos, pelo Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar, sopra sobre esses corações.